esse sistema para jogar contra os seus adversários. Então, é uma marcação que você corre riscos, mas quando você encaixa, você tem a possibilidade de roubar a bola e ter o seu time melhor armado também. É um time que conta com Gustavo Scarpa, com o Hulk, com o Igor Gomes, com o Gabriel Menino, com Arana, Lianco, porra, o Júnior Alonso. É um time cascudinho. Everson, que é um grande goleiro. Então, a gente já sabe, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. O Vasco vai ter que fazer um bom jogo, um ótimo jogo diante do Atlético Mineiro, se quiser vencer essa equipe. Não sei se eles vão vir com alguns jogadores reservas, até porque conseguiram a classificação na Copa do Brasil diante do Flamengo, mas mesmo os reservas do Galo, tem o Rony e o Coelho que são titulares, tem outros jogadores como o Biel que estão chegando agora, tem o Alexander que é muito bom. Enfim, é um time que é muito qualificado em material humano e que pode causar muitos problemas, vem de um momento bom de confiança também. Ao mesmo tempo, não é nenhum bicho papão. Não tem bicho papão. Não existe isso. É uma equipe que o Vasco tem condições de vencer, principalmente ao lado da sua torcida. Domingo é Dia dos Pais, então acredito que o estádio vai estar lotado e eu estarei lá com o meu pai. E eu acho que é um jogo que, com essa classificação, dá confiança para o Vasco poder conseguir vencer. Vou falar de um tema que eu já comentei em alguns momentos, mas vou falar novamente, que é o Pablo Verratti, que é o tema que foi muito abordado dentro da coletiva do técnico Fernando Diniz, é o tema que as redes sociais, mesmo com o Vasco vencendo, continuam falando. Faz um jogo que o Verratti não faz gol. O Verratti marcou contra o Mirassol na última partida e conseguiu fazer o gol do empate, inclusive, naquele momento ali. Mas é inegável que a gente não pode avaliar um jogador apenas pelo que ele está fazendo em número de gols ou não. Eu acho que existem várias formas da gente abordar essa situação. A primeira forma é lembrar a vocês que o Verratti continua sendo o artilheiro do Brasil com 21 gols marcados. Eu não estou falando que ele é o artilheiro do Vasco, ele é o artilheiro do Brasil. Ele é o artilheiro entre todos os jogadores do futebol brasileiro. Ele é o cara que mais marcou gols no Brasil, tá? E no final das contas, o que ganha jogo é gol. E o Verratti já ganhou muitos jogos para o Vasco da Gama, não só nessa temporada, mas na penúltima e na última. Aliás, o Verratti salvou o Vasco do rebaixamento. O Verratti foi o grande responsável pelo Vasco ter chegado numa semifinal de Copa do Brasil. E o Verratti também foi o grande responsável pelo Vasco ter conseguido uma campanha minimamente boa ali em 2024. Junto também coloco o Léo Jardim nessa mesma prateleira. É, Dito isso, a gente não é cego e não vai fechar os olhos para o que está acontecendo dentro de campo. O Verratti é um jogador que tem vivido uma má fase muito clara, a pior fase dele com a camisa do Vasco da Gama. E quando eu digo isso, não é só no quesito fazer gol ou não, porque, repito, só tem um jogo que ele perdeu, que ele não fez gol. Mas tem vários jogos que ele tem perdido muitos gols. E esses gols que o Verratti tem perdido, eles são gols que acabam afetando diretamente os resultados do Vasco, que dependem dele, como dependeram em 2024, como dependeram em 2023. O Vasco perdeu alguns jogos ou deixou de ganhar alguns jogos por algumas falhas do Verratti. No jogo contra o Inter, apesar de eu achar que o principal ponto tenha sido a expulsão do Léo Jardim, o Vasco venceria aquela partida, o Verratti perdeu um gol, no mínimo, assim, muito claro, e ele entregou um gol também. No jogo contra o Grêmio, ele perde um gol em que ele chuta a bola na trave. E ele realmente perde o gol naquele momento ali. No jogo contra o Independente Del Valle, apesar dele ter feito gol, ele também perdeu um gol naquele jogo ali. E hoje, especificamente, ele nem perdeu gols, mas eu acho que hoje ele não teve nem a capacidade de conseguir perder o gol. Porque é um jogador que, repito, está atravessando uma má fase. E aí, a minha maior tristeza e talvez irritação com essa situação não só tem a ver com o próprio Verratti estar em uma fase e isso incomodar o torcedor, mas tem muito a ver também, repito, com o fato dele não ter um reserva. Porque de todas as críticas que o Verratti tem recebido, e tem gente que exagera, tem gente que é imbecil. Hoje eu li uma página muito grande, inclusive no Twitter, falando que o Verratti, se não fossem os gols de cabeça, ele seria um jogador de Série D. Sendo que, assim, se o Verratti não tivesse no Vasco, o Vasco é que estaria jogando a Série B, por exemplo. O Vasco é que estaria com situações muito piores do que com o Verratti. Então, eu acho que existe muito a tranquilidade de quem observa o jogo de saber separar tudo que já aconteceu
tudo que o Verratti já fez pelo Vasco, do centroavante que ele é, da fase que ele está vivendo. Ele é um jogador que está vivendo uma má fase. Isso é inegável. E jogador que está vivendo uma fase em clube grande precisa descansar. E quando eu digo isso, tem a ver com, primeiro, ser substituído. O Verratti não pode ser intocável. Então, por mais que você não tenha a profundidade do elenco, por mais que você não tenha jogadores, um jogador específico para ser o centroavante reserva, como por exemplo, vou dar aqui um exemplo mais próximo, o Fluminense. O Fluminense tem o Cano, que também é um grande artilheiro, que também fez muita coisa pelo Fluminense e que ainda é o artilheiro do time no ano, se eu não me engano. Só que no banco tinha o Everaldo, porque o Fluminense se reforçou com o Everaldo, que não é nenhum jogador suprassumo, mas é um jogador testado em Série A, é um jogador suficiente para você ter uma válvula de escape e falar assim: opa, o Cano tá mal, então eu vou colocar o Everaldo. E o Everaldo tem ganhado partidas para o Fluminense, o Everaldo tem contribuído ofensivamente para o Fluminense, porque ele é um jogador, nesse caso, que tem outras características do Cano. Talvez ele não tenha o faro de gol do Cano, mas ele tem a participação fora da área, ele tem outras valências que ajudam o Fluminense. Então, o grande problema do Vasco hoje, para mim, é você não ter um centroavante reserva. Não é o Verratti em si. Porque o Verratti passar por uma má fase é normal, cara. O Igor Jesus, no início do ano, estava passando por uma fase. Ele depois se tornou o 9 que fez gol no PSG. O Pedro, do Flamengo, chegou a não ser relacionado. Porque estava vivendo uma má fase. Depois ele voltou, fez o gol, foi importante e hoje continua sendo titular do Flamengo. E eu poderia citar tantos outros aqui que passam por uma fase. Porque assim é o futebol. Assim são os aspectos do jogo. Isso acontece com qualquer um. Ainda mais com o centroavante, que desde que chegou no Brasil, ele tem mais de meio de participações em gols por jogo no Vasco da Gama. Então, logicamente, ele vai cair de rendimento. Só que o problema é que o Verratti, em alguns momentos da partida, ele está atrapalhando a engrenagem do time. Às vezes o time está bem, às vezes o time está construindo, às vezes o time está tendo associações interessantes e ele não está conseguindo dar sequência com a bola no pé. E não é uma vez ou outra que acontece, que você erra, você não consegue tão bem aqui, em outras você dá prosseguimento, em outras você é letal, como ele já foi diversas vezes. É porque realmente as atuações dele estão muito abaixo do esperado. Então, eu acho que já chegou o momento, o primeiro momento, de você começar a descansar ele durante os jogos. Não dá para ele jogar 90. Se tá com 60, 70 e ele não conseguiu ir bem, ele não conseguiu desempenhar aquilo que se espera dele, você tem que buscar alternativas. O David não pode jogar de centroavante? Coloque o David. O Ryan não pode ser centroavante? Tenta com o Ryan de alguma forma. Faz um time com 2 atacantes, David e Ryan, um time mais móvel. O GB ainda vai voltar. Acho que o GB vai ter alguns minutos. Mas, assim, alternativas precisam ser encontradas para que você, primeiro, não sobrecarregue apenas um jogador que só é cobrado porque já entregou, porque só é cobrado quem já entregou. Não queime esse jogador, que é um cara que sempre se dedicou e sempre fez de tudo e continua fazendo. Continua fazendo com a camisa do Vasco, apesar de não estar conseguindo entregar, mas é, a forma como ele não negocia quando ele veste a camisa do Vasco, você não vê o Verratti fazendo corpo mole, você não vê o Verratti se sacanar. Jogadores envolvidos. Eu concordo com o Diniz. Só que se você tem 2, 3 que te comprometem todo jogo, amigo, você precisa trocar esses jogadores. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa muito, muito de um reforço para melhorar essa bola aérea, para melhorar a orientação, para subir o nível. E a informação que eu tenho é que essa negociação está acontecendo. O Vasco está negociando com o zagueiro. E pretende anunciar esse zagueiro até a próxima semana, pelo menos é a informação que eu tenho. O zagueiro que joga fora do país, joga na Europa, e nesse momento é o que se espera, que o Vasco consiga fechar com esse zagueiro. Ainda estou em busca de descobrir de fato o nome, mas o que eu ouvi, que as referências são boas, é um zagueiro que vai ter um pouco mais de velocidade, de drible também, no sentido de ser técnico, para você poder quebrar essa primeira linha quando o Vasco tiver a bola, e é um cara muito forte fisicamente, é o que eu tenho escutado, que é um jogador que não tem tanta estatura no sentido da bola aérea, mas tem muita impulsão. Então, esse plano A do Vasco é esse zagueiro que vai conseguir qualificar e orientar e ter essa experiência necessária para melhorar o sistema defensivo. Acho que o Vasco precisa muito. Se pudesse, poderia até trazer 2 zagueiros, mas nesse momento duvido muito, até pela opinião do Diniz ali,
que ele disse que, pô, você vê que ele tem dificuldade de admitir que os zagueiros do Vasco são inferiores, assim. E você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando um pouquinho desse jogo Vasco da Gama 3, CSA 1 pela Copa do Brasil. O Vasco da Gama está classificado para as quartas de final e agora aguarda o sorteio na terça-feira para saber quem será o seu adversário. Antes de mais nada, antes de começar as informações ou a análise aqui em quem pode ser esse zagueiro, eu peço desculpas a vocês que eu estou com a voz muito ruim. Então, tipo assim, se a voz sair um pouquinho falhada alguma das vezes, é por conta disso. Então, eu já peço desculpa para todos vocês. O Pedrosa falou de nomes que atuam na Europa, né? Jogadores fortes fisicamente, boa saída e não é de uma estatura tão alta. E analisando o mercado, eu vi 2 nomes livres no mercado que se encaixam nessa ideia, nessa característica. O primeiro deles, que é muito conhecido, é o Samuel Umtiti, jogador que é francês. Ele tem 1,82 de altura, é um cara que, para zagueiro, é baixo, mas tem boa impulsão. E considerando que é muito forte fisicamente e sabe sair jogando, o Umtiti se encaixa nisso. O seu último clube foi o Lille da França, onde o Admar Lopes tem um baita conhecimento no futebol francês. Ele tem mais jogos em sua carreira pelo Lyon, né, equipe também da França. É um jogador com passagem pelo Barcelona também, pelo Lecce da Itália. Jogador que já foi avaliado em 70 milhões de euros, vem numa decadência técnica, está sem clube desde o dia 1/7, né, 1º/7, ou seja, está aí 1 mês e 7 dias sem clube e pode ser sim o zagueiro do Vasco. Ele é um bom jogador e, sinceramente, ajudaria bastante a zaga do Vasco. E também um nome que está sendo muito falado é sobre Chancel Mbemba. Isso mesmo, jogador teve seu último contrato no dia 1/7 também. Seu último clube foi o Olympique de Marseille, equipe da França. Jogador que passou pelo Porto de Portugal. Lembrando que o Admar conhece muito Portugal e conhece muito a França, que são 2 times ali na qual o Mbemba já atuou. Ele tem 1,82 de altura também, um jogador muito técnico, muita qualidade para sair jogando, né? Ele já foi avaliado, por exemplo, em 20 milhões de euros, ou seja, é um cara de qualidade, tem apenas 31 anos de idade, ele é congolês, ele já passou por Porto, Newcastle, Anderlecht e também a equipe do Marseille. É jogador de qualidade, hein? Também acho que seria um acréscimo gigantesco para a equipe do Vasco da Gama e possivelmente pode ser, quem sabe, um desses zagueiros aí que o Vasco esteja negociando e planeja fechar na próxima semana. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!